Bom dia, gente. Meu nome é Norton. Esse aqui é o canal 1001 Livros. Ele é um canal compartilhado junto com a minha irmã Natália. Para a primeira resenha do canal, primeiro vídeo comentando experiências de leitura, eu queria falar sobre Os Miseráveis, que eu acho que é o clássico por definição. Sim, ele é um tijolo. Essa minha edição da Martin Claret tem, deixa eu ver, mais de 1.500 páginas, 1.509 páginas. É uma edição belíssima, né? Ela tem toda essa folha de guarda bonitona. Aqui atrás também a gente tem acesso, né, a Paris. E cara, esse livro aqui é um livro maravilhoso. Eu levei bastante tempo para ler, porque ele é um livro grande, mas ele é um livro muito fácil de ler. E um dos motivos que eu demorei um pouco para ler é porque eu não queria que o livro acabasse. Ele é tão bom e a gente se apega tanto aos personagens que você não quer que o livro termine. Então você fica, no final, você fica economizando para poder passar mais tempo com esses personagens. Eu quero falar da narrativa conforme ela for importante na experiência que eu tive de leitura. Esse livro aqui foi publicado na França pelo Victor Hugo em 1862, tá? Bom, como é que é a estrutura desse livro, para começar? Ele é dividido em várias partes e ele tem muito personagem de fato, tá? Não vou negar, tem bastante gente aqui. Mas o Victor Hugo ele escreve de uma forma que é muito fácil você entender quem são os personagens, porque ele para e explica exatamente quem é o bispo de Udine, quem é Jean Valjean, quem é Fantine, quem é Cosette, quem é o Marius. Ele para toda a história e ele te explica todo o background, toda a origem daquele personagem. Então quando ele volta para a história, para a narrativa linear, você já está tão familiarizado com aquele personagem que você não se perde com a miríade de pessoas que tem nesse livro. Então a primeira parte ele começa a falar sobre o bispo. Cara, o bispo é um dos melhores personagens desse livro. Ele tem uma participação pequena, mas ele é fundamental para todo o livro. O que ele marca no Jean Valjean, aquilo que ele transforma no personagem pessoal, ecoa no livro todo. Ele sempre vai se lembrar daquilo que o bispo ensinou. Bom, o que acontece nesse livro? A gente tem Jean Valjean, ele é um presidiário, ele foi preso por uma coisa besta, porque ele morava junto com a irmã e os sobrinhos, ele já não conseguia mais trabalho e ele acaba roubando um pedaço de pão, que não era nem para ele, era para os sobrinhos e para a irmã. E ele é preso. E toda vez que a pena dele estava para terminar, ele tentava fugir e ele era, né, recapturado, preso, aquela coisa toda, e a pena dele aumentava. Então, aquilo que era para ser 8 anos por causa de um pedaço de pão, acaba virando quase uma vida. Então, quando ele sai da prisão, ele está muito revoltado, ele está amargo com a vida, ele não confia mais em ninguém, porque a sociedade, de certa forma, virou as costas para ele de uma forma muito injusta. Mas aí, no fim, ele termina a pena, ele cumpre, né, as várias penas que ele vai acumulando, e ele sai, mas ele sai com uma espécie de documento de identidade, onde atesta que ele é um ex-presidiário. Lógico que, por mais que ele tenha dinheiro, ele conseguiu economizar alguma grana ao longo do tempo, ninguém dava para ele hospedagem, nem alimentação, nem emprego, por mais que ele tivesse como pagar, porque de alguma forma as pessoas sabiam que ele era um ex-presidiário. Quando ele já estava quase perdendo a esperança, ele encontra esse bispo, ele chega na cidade e ele bate na porta da igreja, do monastério, enfim, e o bispo o acolhe, dá para ele um teto, né, uma alimentação e o trata com dignidade. Só que esse ato só vai ter o impacto realmente porque antes o Victor Hugo preparou todo o terreno. Ele conta a história desse bispo e de como esse bispo revolucionou o local onde estava sendo servo de Deus, né? Ele organiza a casa, ele organiza as finanças, ele organiza as doações aos pobres, ele realmente fez um voto de pobreza, ele realmente é uma pessoa, digamos assim, evoluída, né? Ele realmente, quando você entende o que aquele cara fez naquela comunidade, como ele é e como ele vive de fato praticando aquilo que ele prega,
isso legitima o ato que ele faz de redenção com o Jean Valjean. Então o Jean Valjean, no meio da noite, ele acaba roubando a prataria desse padre. E cara, a única coisa que esse bispo tinha do passado dele, porque enfim, antes de ser bispo e entrar para a diocese, ele teve uma vida, acho que ele era comerciante, uma coisa assim, ele foi casado, aquela coisa toda, sofreu uma decepção. A única coisa que ele tinha de apego da família, de histórico de vida, era a prataria, né? Aquela prataria ele usava em momentos especiais, era o único, talvez, tesouro que ele tivesse, além da sua própria fé. E o Jean Valjean rouba essa prataria, foge, e daí no meio da madrugada ele é recapturado, e a polícia o leva de volta para essa diocese, para esse monastério, e confronta o bispo, e fala assim, ó, a gente pegou a gente pegou esse ex-fugitivo e ele estava com a prataria da igreja. Ele o roubou e o bispo, uma iluminação, fala que não. Eu que dei essa prata para o Jean Valjean e ele inclusive esqueceu aqui, não conseguiu carregar e dá mais prata para ele. E ele o inocenta, né? Porque se ele fosse recapturado por esse crime, ele provavelmente perderia a vida. E o bispo chega e fala para ele um negócio que é fundamental. Eu comprei a sua alma. Viva uma vida digna, de acordo... É como o sacrifício de Cristo na cruz, né? Eu paguei um alto preço, né? Aquilo me custava muito caro, era o único, né? Enfim, tesouro que eu tinha. E eu estou te dando e você vai viver uma vida digna. E esse ato de bondade do bispo toca tão profundamente o Jean Valjean que ele realmente muda da água para o vinho. Ele troca de nome, ele esquece o passado e ele... Eu chego até a me arrepiar falando desse livro. E ele realmente muda de vida e eleva a régua lá em cima. Então ele vai com esse dinheiro, ele abre uma fábrica numa cidadezinha pequena, ele muda o método de produção, acho que se eu não me engano era produção de botões, uma coisa assim. Ele emprega um monte de gente, um monte de mulher em situação de risco, e ele se torna prefeito da cidade, ele era um ótimo administrador, ele realmente vira uma referência. E tem um ponto que me chamou muito a atenção, e acho que é por isso que esse livro aqui me marcou tanto, que o Victor Hugo coloca alguns dilemas para o personagem que eu, no lugar dele, não sei se teria a mesma reação. Em um dado momento da história, tem um outro personagem que é importante, que é o inspetor, o Javert. Ele tem porque tem na cabeça que ele segue o Jean Valjean, os passos dele, para ver se ele não vai, de alguma forma, cometer um novo crime. Ele não acredita que o ser humano pode se redimir ou se transformar, ter algum tipo de transformação. Então ele o persegue. Em um dado momento, um cara é preso porque tentava roubar algumas frutas e a polícia o identifica como sendo Jean Valjean. Ele não era, mas o nome dele era parecido, a origem da cidade de onde ele veio era parecida, e ele tá para ser condenado de morte. E o Jean Valjean, o original, né, o de fato, descobre isso e fica naquele dilema. Meu Deus, o que eu faço? Se eu não me entregar, um inocente vai ser morto, vai perder a cabeça, e eu vou, né, enfim, quebrar um juramento que eu fiz pro padre de que eu seria uma nova pessoa. Ao mesmo tempo, se eu me entregar, a fábrica vai quebrar, milhares de pessoas vão perder o seu emprego, eu vou deixar de ser o prefeito, ele tinha feito, né, maravilhas naquela cidade. De alguma forma, ele acabou prejudicando, sem querer, a vida da Fantine, que é uma outra personagem principal no livro, e ele se dá conta disso e traz ela para casa. A mulher está super doente e ela conta que tem uma filha, a Cosette, que está, enfim, ela não tem mais dinheiro para mandar para a menina e ela está numa situação de miséria, aquela coisa toda, sendo explorada por um casal pavoroso. E ele fica naquela, eu fiz uma promessa para essa mãe no leito de morte de que eu ia atrás dessa filha e eu ia dar uma vida digna para ela, de alguma forma tentando recuperar a desgraceira que ele fez, acabou causando na mãe. E ele fica nesse dilema, nessa angústia, e você se coloca dentro da cabeça desse personagem. O Victor Hugo tem uma escrita impecável, e você fica, minha nossa, o que eu faço? E o Jean Valjean faz aquilo que é o certo a fazer.
e de alguma forma então ele consegue, ele se entrega, ele fala assim, sou eu, aquele cara que estava sendo preso é inocentado, mas o João já consegue fugir, a Fantine morre, e ele vai atrás da Cosette, muda de nome, de identidade de novo e tal, e dá uma vida digna para ela, né? Tudo que ele pode, ele faz para a menina ter uma vida digna. Um ponto importante que eu quero falar, que é um outro parênteses que o Victor Hugo abre, que é a história de vida da Fantine. A Fantine, ela é uma menina jovem, se apaixona por um biltre e ele a abandona no momento que ela está grávida. Isso no século XIX, uma mulher solteira grávida. Você imagina o que acontece. Então o que ela faz? Num ato de desespero, ela deixa a menina com um casal que já tinha filhos, aquela coisa toda, para que eles possam, né, adotar a criança e dar algum tipo de educação, algum tipo de amparo. A Fantine vai para essa cidade onde está o Jean Valjean, onde ele é o prefeito, ele tem essa fábrica, para trabalhar nessa fábrica e poder mandar dinheiro para essa menina, né? Então ela diz que o marido morreu na guerra, então ela é mãe solteira, então ela tem, digamos assim, um amparo, né, social, no sentido de que ela não é vista como uma prostituta, mas como uma viúva de guerra. E ela trabalha aquela coisa toda e manda tudo que pode para essa criança. Só que esse casal que está com essa criança a explora de uma forma que, assim, é de chorar e de partir o coração. A Fantine, ela sofre uma injustiça nessa fábrica e ela é demitida pela gerente da fábrica, uma mulher que tinha um certo preconceito, inclusive com outras mulheres e tal. E ela é demitida e ela não consegue mais emprego. E o que ela faz para tentar mandar dinheiro para essa criança, porque daí esse casal que a explorava dizia que ela estava doente, que ela não tinha mais roupa, que o inverno estava muito pesado, aquela coisa toda, e ela acredita naquilo e faz de um tudo. O que ela faz? Ela vende os cabelos, ela tenta de alguma forma costurar para vender, de alguma forma para fora, até que ela aprende a viver com a miséria e até que ela aprende a viver com nada. Ela vende o cabelo, ela arranca os dentes, até o ponto ela se prostitui, que é, digamos assim, o mais baixo que uma mulher poderia chegar na cadeia social na França daquela época, que era a prostituição, para mandar dinheiro para a filha. Até que, enfim, ela morre de tuberculose. Então o João já consegue encontrar a Cosette, tira ela dessa situação de exploração e dá uma vida digna para ela. Ele coloca ela numa espécie de convento, uma espécie de colégio católico, onde ele vai trabalhar como jardineiro, então ele está cuidando da filha e ela está tendo uma boa educação. Até que tem uma revolta das barricadas, se eu não me engano, e daí aparece então toda a questão da França, né, essa questão social, da juventude naquela época, e é muito legal, porque daí o Javert sofre um acidente, e o Jean Valjean, por acaso, está lá, e o Javert está lá também, salva de alguma forma a vida do Javert, e ele não entende como alguém que foi perseguido a vida toda, ele tornou a vida desse personagem um inferno na Terra, mas ele mesmo assim tem um ato de misericórdia e compaixão com esse inspetor de polícia. E isso toca de uma forma tão profunda e ele tem uma crise tão grande de consciência e percebe que o legalismo dele era tão mesquinho, tão vil, que ele acaba também depois cometendo um ato, enfim, bastante pesado. Então assim, gente, esse livro, ele é grande, de fato ele é grande, tá? Eu tinha que ler sentado na mesa, eu cuidava para que ele não abrisse toda aqui nessa parte aqui, mas ele é um livro incrível, e é legal porque assim, ele é um livro grande, já falei isso muitas vezes, mas ele não tem pontas soltas. O autor consegue amarrar tudo aquilo que ele, todas as pontas que ele vai abrindo ao longo do livro, ele amarra, e ele vai amarrando em vários momentos da história. Tem muito personagem e o autor cria uma espécie de arapucas ao longo da história. Ele cria situações de que todos aqueles personagens se encontram em alguns momentos específicos. E daí a história avança. Então não tem ponta solta, o livro é muito bem escrito, ele não é difícil de ler, ele é uma linguagem acessível. Essa edição da Martin Claret é muito boa, eu achei muito confortável, a página amarela, a fonte da letra é grande, o espaçamento é perfeito, tem 2 fitilhas, então ajuda você a não se perder. São capítulos curtos, tem muito diálogo. Assim, o livro é tão clássico que ele não tem nem sinopse atrás, ele não diz o que é. Mas ele tem uma frase do próprio Victor Hugo que fala assim:
Enquanto houver lugares onde seja possível a asfixia social, a asfixia social, a asfixia social, eu não consigo falar essa palavra. Asfixia. A asfixia social. A asfixia social, em outras palavras, e de um ponto de vista mais amplo ainda, enquanto sobre a Terra houver ignorância e miséria, livros como este não serão inúteis. Então, ele mostra a miséria humana, seja econômica, seja social, seja a sua mesquinharia, a sua inveja, o seu lado mais vil e corrupto que você possa imaginar. Tá bom, gente? Então, curte o vídeo, assina o canal, comenta aqui embaixo, eu quero muito ver a experiência de leitura, o que outros pontos que o livro traz, que chamou a atenção de vocês, eu quero saber, comenta aqui, e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Forte abraço!